O Flamengo pode ter, pela primeira vez aí, um grande entrave para seguir crescendo em ritmo acelerado tanto dentro como fora do Brasil. Até porque, segundo as pesquisas, onde o Flamengo mais cresce é na faixa etária mais jovem. Mas como fazer para seguir crescendo nesse ritmo acelerado, nessas faixas etárias, ou melhor, como consolidar esse crescimento? Aí tem um entrave que o Flamengo precisa trabalhar, que vai muito relacionado a como atrair esse público, como comunicar com esse público e a questão dos direitos de imagem dos jogadores para ativos importantes, como, por exemplo, a exposição do Flamengo e dos seus jogadores no mundo dos games. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda. Se você caiu aqui de paraquedas e curte o canal, o conteúdo do canal, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. E ao se inscrever, ativar o sininho para que você receba as notificações para os próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho, é deixar o seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou discordou de algo que foi abordado no canal. Não tem problema, comente, interaja através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com os amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição desse vídeo você encontra um link para se tornar membro do canal. E lá uma série de vantagens e benefícios exclusivos para os membros. Então, não perca tempo, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo pode ter encontrado, como eu estava dizendo, o primeiro grande entrave para seguir crescendo no ritmo acelerado. Isso porque, como eu já venho dizendo aqui nos vídeos, as pesquisas apontam, no caso para dentro do Brasil, que o Flamengo cresce cada vez mais nas faixas etárias mais jovens. Poxa, Diogo, então como isso pode representar um entrave para o Flamengo seguir crescendo? Como assim? O ponto é que o Flamengo precisa trabalhar em perspectiva, né? Bacana que ele está aí ganhando cada vez mais adeptos nas faixas etárias mais jovens, aumentando em perspectiva a sua torcida para os próximos anos, para as próximas décadas. E isso projeta para o mercado publicitário algo muito bom, como eu já venho falando. Mas quando você olha em perspectiva, você tem que também entender como manter, como consolidar esse crescimento, como interagir com esse público. Essas faixas etárias mais jovens têm um comportamento totalmente diferente da minha geração, talvez da sua que esteja vendo o vídeo, e, portanto, tem hábitos diferentes, hábitos de consumo diferentes. E o Flamengo precisa entender isso e trabalhar, comunicar com isso, para cada vez ter uma relação mais estreita e consolidada, para que ele possa vender isso no mercado publicitário e transformar isso em monetização e seguir um ciclo virtuoso. E se nós formos levar em consideração essa faixa etária mais jovem, como eles interagem, como comunicam, a gente sabe que existem ativos e elementos muito diferentes, como por exemplo, a relação com o mundo dos games, a relação com a interatividade digital. E aí está o X da questão, pelo menos um ponto muito importante, um ativo que o Flamengo não explora no seu potencial, que é a questão dos videogames, da exposição, dos direitos de imagem no FIFA, Soccer, enfim, em todos os jogos hoje que você tem aí disponível e onde você pode expor sua marca. Como assim o Flamengo não explora? E aí tem um ponto muito importante que precisa ser tratado, que é uma questão, um entrave jurídico, porque segundo a Lei Pelé, só podem ser negociados os direitos de imagem diretamente com os jogadores. O Flamengo, por exemplo, ele tem um contrato de direito de imagem com os jogadores que permite que ele explore ali as imagens de jogadores nos treinamentos da Flamengo TV. Você vê comumente na Flamengo TV ali as imagens de jogadores, nos treinamentos, na academia, nas entrevistas, uma série de coisas ali. Mas porque o Flamengo tem um contrato com esses jogadores. Agora,
O Flamengo poderia fazer um contrato com esses jogadores coletivo ou com cada um e depois vender para a EA Sports, por exemplo, que é quem toma conta ali dos jogos do PlayStation, o FIFA Soccer, entre outros, né? Mas a Lei Pelé não permite que o Flamengo faça esse acordo com os jogadores para depois acordar com a EA Sports ou qualquer outra empresa que possam colocar o nome desses jogadores ali no jogo, né, no joguinho. E tampouco o futebol brasileiro tem uma liga que permita fazer uma negociação para que todos os times estejam no FIFA Soccer. Não é que não existe interesse, não existe uma demanda. Existe, mas as negociações são dificultadas nesse sentido. Você imagina aí a Sport ter que negociar com cada jogador do futebol brasileiro. É praticamente inviável, né? E aí a Lei Pelé acaba criando essa restrição. Para você ter uma ideia, o Flamengo só aparece no FIFA Soccer porque ele está constantemente na Libertadores. E existe um acordo da EA Sports com a Conmebol, onde esses direitos de imagem do clube, do uniforme, do escudo, possa aparecer no FIFA Soccer. Mas os jogadores precisam ser genéricos. Você não pode colocar o nome dos jogadores. Mas quando você vai jogar lá no FIFA Soccer com Real Madrid, com Barcelona ou com quem quer que seja, aparece exatamente o nome dos jogadores, a figurinha mais bem formatada e desenhada dos jogadores para identificar com o jogador do Barcelona. Você lá tem o Lewandowski no Barcelona, você tem o Vinícius Júnior no Real Madrid, o Rodrigo, agora o Mbappé, tudo isso. E no Flamengo ou outros clubes brasileiros, não. Você tem aqueles jogadores fakes, que você sabe ali que é o Pedro, mas tem uma figura meia diferente e não tem o nome do jogador, né? E, como eu disse, só tem o Flamengo ali porque o Flamengo está presente na Libertadores. Nem sequer tem alguma negociação com a Liga de Futebol Brasileiro, ou com a CBF, que não se mexe também, qualquer coisa nesse sentido. E isso, obviamente, é muito prejudicial para o Flamengo se nós olharmos em perspectiva a médio e longo prazo, ou perspectiva de crescimento das faixas etárias mais jovens que torcem para o Flamengo. Porque hoje essa geração se comunica de uma outra maneira e, querendo ou não, isso é um grande ativo de recrutamento de consumidores, de torcedores, como você queira chamar, né? Hoje o Real Madrid ele tem muitos fãs porque a primeira coisa que ele faz quando fecha com o Mbappé, ele tem esse acordo lá para que ele possa colocar lá o nomezinho direito do Mbappé nos jogos do FIFA. E quando o garoto está jogando, ele se atrai. Já existe um estudo que a geração mais nova ela se identifica muito com o ídolo e depois ela vai associando esse ídolo ao clube que ele joga e acaba se tornando também adepto desse clube. O Flamengo tem um potencial enorme aí para explorar, é uma mina de ouro, que é uma receita que não existe ainda para ele e que pode crescer, como por exemplo os direitos de imagem dos jogadores para vender para o FIFA, né? Você imagina, o Flamengo hoje ele não negocia diretamente com o FIFA, ele não transforma isso em monetização, mas ele paga os direitos de imagem para os jogadores, né? Mas ele não transforma isso em monetização no seu potencial máximo. A gente fala aqui do FIFA Soccer, mas imagina o quanto nesse mundo aí digital tá de oportunidades que não são aproveitadas. E aí o Flamengo acaba ficando jogando com esses jogadores genéricos, né? E aí tem que ver que a ameaça ela está muito mais fora do Brasil do que propriamente no Brasil, porque o Flamengo concorre por mercado, ou vai começar a concorrer na medida que ele está expandindo as suas receitas, ele está expandindo as suas oportunidades, em algum momento ele vai entrelaçar com o mercado do futebol europeu. E como competir com esse mercado sem as mesmas armas, sem as mesmas ferramentas, né? Como competir com esse mercado se os clubes da Premier League colocam todos os seus jogadores com nome, criando uma identificação? Tem que entender, é preciso entender também que esses clubes da Premier League, esses clubes da La Liga, acabam também entrando no mercado brasileiro, um mercado de domínio flamenguista, porque eles conseguem ter essa imagem, essa apresentação no FIFA Soccer com seus ídolos, com jogadores estrelas, né? E acabam adentrando nesse mercado, porque como eu disse, a maneira que você comunica hoje com essa nova geração é muito diferente da maneira que a minha geração comunicava. Então, mas o Flamengo já tem uma faixa
muito grande nesse mercado, já tem uma faixa muito grande, porque as pesquisas mostram que o Flamengo cresce muito na faixa etária mais jovem, né? Sim, o Flamengo cresce muito na faixa etária mais jovem, mas poderia crescer ainda mais e poderia estreitar esse relacionamento para que virasse ações de consumo, trazendo muito mais receitas para o Flamengo. Então, isso acaba se tornando um entrave e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. E a gente sabe que as leis elas são feitas num determinado momento, mas na medida que a sociedade avança, as perspectivas mudam, a lei tem que atender também a nova demanda da sociedade. E aí é uma oportunidade para o Flamengo, com seu poder de influência, com a sua força política e econômica, interceder para que essas leis, ou essa lei Pelé, ela seja ajustada, seja flexibilizada, seja alterada, e de uma maneira que atenda aos interesses comerciais do clube. E isso não é só para o Flamengo, essa oportunidade são para todos os clubes brasileiros que se encontram com o mesmo problema, né? Aí você imagina, na medida que a Liga Brasileira ela vai evoluindo, com os ativos vão se discutindo, ela vai valorizando, ela simplesmente ela não pode usar a imagem dos jogadores nos jogos de videogame, nas atividades digitais, vamos colocar assim, né? Tudo que representa as atividades digitais, porque não tem como fazer uma negociação coletiva, tem que ser individual com cada jogador, e aí não tem como ter uma padronização, não tem como ter uma estratégia, não tem como ter uma massificação desse produto, propriamente falando, para que você consiga vender e atrair receitas. É um oceano de receitas que está escondido ali, uma mina de ouro ao mesmo tempo que representa um grande entrave para o crescimento do Flamengo e também dos demais clubes, representa também uma mina inexplorada, que a partir do momento que ela for destravada, ela vai representar muito dinheiro, não apenas para o Flamengo, mas para todos os clubes. Para o Flamengo, obviamente, isso representa uma oportunidade de monetizar, mas representa principalmente, e esse para mim é o principal ganho, uma oportunidade de você consolidar aqueles torcedores nas faixas etárias mais jovens e transformar cada vez mais o Flamengo num clube hegemônico e representativo no Brasil. E além, isso representa uma oportunidade do Flamengo e em outros mercados também, porque, veja bem, na medida que ele vai crescendo, na medida que ele vai se tornando um clube mais internacional, é preciso que haja identificação dos torcedores estrangeiros, dos gringos, com algum craque, alguma figura, alguém que seja realmente representativo, não apenas dentro do Brasil, mas fora, né? Então existe uma série de estratégias nesse sentido que é muito importante. Hoje o futebol não é visto mais como apenas um jogo. O futebol ele é tratado de uma maneira de entretenimento, de business e entretenimento. Pelo menos assim é visto na Premier League, no Real Madrid, ou na La Liga. A gente vê, por exemplo, os eventos que o Real Madrid faz todas as temporadas para contratar grandes estrelas, para aumentar a exposição do seu clube, para aumentar o valor dos ativos negociados, por exemplo, com a EA Sports, que é quem negocia o FIFA Soccer, né? Entre outras empresas da era digital, da era dos games. Então, esse mundo ele está expandindo e cada vez mais ganhando projeção e importância na base de consumos. E aí nós vamos falar daquelas receitas combinadas, quando você aumenta uma, você acaba aumentando a outra também, né? E nessa questão das receitas combinadas, essa é uma que está travada, e certamente ao ser destravada, ela acaba aumentando, desencadeando todas as outras aí, como a parte de publicidade é diretamente impactada. Você imagina ali um Pedro, um Arrascaeta, um Bruno Henrique, tendo seu nome ali, tendo uma exposição, tendo a carinha direitinho ali, um acordo, vai ser um acordo mais bem elaborado para ganhar de imediato a monetização, porque é um ativo mais que você negocia, mas principalmente você está colocando ali a cara dos seus jogadores que identificam e representam seu clube para um público, não só aqui no Brasil, mas para um público lá fora, e na medida que seu clube avança, vai aumentando a exposição também. Obviamente, e na medida que a exposição aumenta, afeta diretamente as receitas publicitárias. O Flamengo, que tem sido sempre um clube de vanguarda e desenvolvido novas linhas de receitas, novas linhas de negócio, tem que ir atuando também nesse sentido. Já paga fortunas para os direitos de imagem. É até inconcebível que não possa explorar
no seu máximo potencial. O Flamengo é o clube que paga os maiores salários do mercado no futebol do continente. É inconcebível que não possa explorar no seu máximo potencial esses direitos de imagens. De novo, precisa ter aí de repente, uma força, uma aliança estratégica para discutir isso no Congresso, encontrar brechas, encontrar maneiras de flexibilizar ou mesmo mexer na lei, porque a lei ela é formada para atender uma demanda da sociedade. E na medida que essa demanda se transforma com o decorrer do tempo e as mudanças e os costumes, é preciso também se adequar à lei. O ponto é que o Flamengo tem uma desvantagem competitiva em relação aos clubes de fora. E as ameaças, elas não vêm só aqui de dentro. Eu diria até que as ameaças, elas vêm muito mais de fora. O Flamengo compete muito mais com o futebol internacional em termos de atrair fãs do que necessariamente aqui no futebol brasileiro, onde ele é hegemônico nessa parte de torcida. E quando eu falo atrair fãs, de novo, no futebol internacional, você vê aí já garotinho com camisa do Chelsea, sabe qual é o nome do jogador, porque ele joga no FIFA Soccer. Então isso é muito latente. O garotinho, pra gente não, pra gente pode parecer besteira, mas pro garoto ali de 9, 10 anos que tá jogando FIFA Soccer, ele se identifica com o nome de jogador, ele escolhe aquele jogador para fazer os gols, é o jogador favorito dele, ele conversa sobre isso na roda da escola, ele gera engajamento sobre isso e, obviamente, que ele gera consumo, gente. Você vê aí garotos de 9, 10 anos com a camisa do Chelsea, ele sabe o nome de jogador, com a camisa do Liverpool ou do Real Madrid. É uma das formas que tem de se identificar. E o Flamengo tem que começar a atacar, a discutir, a brigar no mesmo palco com essa concorrência, que, como eu disse, a ameaça é muito maior do que necessariamente você olhar aqui para o mercado interno, porque aqui o Flamengo já é um clube hegemônico, já é um clube predominante na questão de torcida, de popularidade, mas ele também tem que começar a travar essa disputa e começar a ver meios para entrar nesse mercado, para que, poxa, um garoto também possa estar jogando videogame e estar com a camisa do Pedro, falar, isso aqui é meu jogador no videogame, hoje é final de semana, a gente vai fazer um campeonato, eu vou com o meu jogador preferido, Pedro, eu vou com o BH27, sabe? Isso faz toda a diferença. Isso gera a identificação dessa nova geração. E a nova geração, ela tem hábitos de consumo que são diferentes do que a gente tinha, e é preciso ter esse entendimento, é preciso passar por isso, é preciso criar essa identificação. O Flamengo já tem aí um movimento no que se refere ao e-games, né, que é a questão das competições aí de jogos de videogame, mas precisa explorar no seu máximo potencial a sua marca, os direitos de mais jogadores e efetivamente estar presente no FIFA Soccer, por exemplo, com o nome dos jogadores direitinho. Mais do que isso, ele tem que trabalhar esse contexto e ambiente para que os outros clubes também estejam, para que a Liga, o Campeonato Brasileiro também esteja, não só os clubes que estão na Conmebol, não só os clubes que estão na Libertadores. Precisa trabalhar como acontece com a Premier League. Se a Liga Brasileira quer ser aí entre as 3, 4 ligas do mundo, ela não pode ser isso sem que antes ela esteja presente nesses eventos, nessas plataformas, nesses ambientes. E o Flamengo, como o head do futebol brasileiro, o líder, a referência que lidera a indústria do futebol brasileiro, precisa se posicionar, precisa abrir caminho, como sempre tem feito, liderar para que essa nova receita, de novo, mais um canhão de receita aí que não é explorado, mais um oceano azul que não é explorado, possa ser destravado para que ele prospere e possa chamar os outros para prosperar também, como ele tem feito nos últimos anos, sempre liderando as novas linhas de receitas, os novos negócios no futebol brasileiro. É preciso ter esse olhar atento a médio e longo prazo para ter um crescimento consolidado, um crescimento sustentável, um crescimento próspero. Se você tem o entendimento, o pensamento de ser tão grande como o futebol europeu, de se colocar num patamar de competitividade, de grandeza, em termos de liga, em termos de força de clube, de imagem, de exposição de clube, é preciso estar na mesma plataforma, no mesmo ambiente, competindo com a mesma força, com as mesmas armas, as mesmas ferramentas. E nesse ponto, é um entrave ainda no futebol brasileiro que precisa ser quebrado.
E o Flamengo, como liderança do futebol brasileiro, tem aí uma oportunidade, uma obrigação e uma oportunidade para destravar e criar mais uma linha de novo negócio, de novas receitas para o futebol brasileiro, claro, para ele e para o futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, claro, ativar o sininho, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número muito maior de pessoas. Vá lá no link na descrição do vídeo, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.